O vídeo de hoje vai ser uma continuação do vídeo anterior, 293, onde eu trouxe uma reportagem da revista Manchete falando à época, em 1994, sobre o casamento de Lisa Marie e Michael Jackson. Então eu senti que eu precisava me aprofundar um pouquinho mais no assunto, lendo os comentários, e hoje eu vou trazer alguns parágrafos de uma biografia que eu tenho aqui do Michael Jackson, A Magia e a Loucura. Então o assunto hoje ainda é Michael Jackson e Lisa Marie. Então vamos ao texto para os amigos do canal. Lisa Marie Presley, filha do pioneiro do rock and roll Elvis Presley, já conhecia Michael Jackson desde 1974. Eles haviam se conhecido em Las Vegas durante uma apresentação do Jackson's 5 no MGM Grand. Lisa tinha 6 anos, Michael 16. Elvis a levara para ver o show porque ela era uma grande fã do grupo. Eu sempre gostei dele, lembra Lisa Marie, que prefere ser chamada de Lisa. Eu era fascinada pelo talento de Michael. Adorava vê-lo dançar. Ele queria me conhecer melhor, mas eu sempre achei que ele fosse meio excêntrico. Eu não queria conhecê-lo melhor naquela época. Nascida em 1º de fevereiro de 1968, filha de Elvis e Priscilla Presley, Lisa Marie estava fadada à polêmica só devido à sua ilustre linhagem. Teve uma infância privilegiada. Seu pai lhe dava muitos presentes, inclusive joias e um casaco de pele, para uma menina de 5 anos. Ou, como sua mãe certa vez colocou, Lisa tinha tudo que uma criança não deveria ter e não saberia apreciar. Fora mimadíssima, ou, como ela mesmo dizia sem rodeios, eu, quando criança, esquece. Era uma tiraninha absoluta. Mas ela também diria sobre sua infância. Devo admitir que não tenho nenhuma má recordação. Havia sempre muita energia ao redor dele, Elvis, e por toda a casa, em Graceland, quando ele estava lá. Ele era muito brincalhão. Ela ficava sentada horas a fio do lado de fora do quarto dele, em Graceland, só para esperá-lo acordar. Então, deitava em seu colo e, sem nenhum motivo aparente, dizia coisas como: papai, por favor, não morra. Talvez pressentindo que sua passagem pelo mundo seria breve. Eu sabia que ele usava drogas. Ela admitiria depois. Eu pressentia, eu sabia. Seu humor às vezes ficava péssimo. Ele não parecia feliz. Eu o via tomando pílulas, um monte de pílulas. Mas acho que procurei esconder isso de mim o máximo possível. Mesmo assim eu sabia. Eu me sentia meio desamparada. Doía, ainda dói. Ele era uma pessoa muito boa, muito decente. Lisa tinha 9 anos de idade quando seu pai morreu em 1977. Foi impactante. Ela estava presente quando o corpo dele foi encontrado no chão de um banheiro e viu as pessoas tentando reanimá-lo. O que houve com meu pai? Ela perguntou em lágrimas. No funeral, parecia em estado de choque, perambulando desorientada por Graceland, dizendo para os parentes: sabe, não consigo acreditar que Elvis Presley morreu. Em outubro de 1988, Lisa casa-se com o músico Danny Keough. Já grávida do primeiro filho, Daniel Riley, nasceu no ano seguinte, e Benjamin Storm em 1993. Esse casamento duraria 6 anos. Em fevereiro de 1993, Lisa e Michael se encontram novamente num jantar em Los Angeles, na casa de Brett Livingston, um amigo comum.
Na época, Lisa já havia gravado 4 músicas produzidas por seu marido. Ela achava que tinha muito a dizer sobre sua vida em comum como filha de um ícone e estava em busca de um meio de expressar isso através de suas letras e músicas. Eu tinha voz. Certa vez ela me disse, mas não experiência. As coisas ficaram muito loucas quando as pessoas descobriram que a filha de Elvis queria cantar. Virou tudo uma questão de contratos e grana, grana, grana. Eu perdi o tesão, perdi a vontade de criar. Fiquei com medo, acho, então pulei fora. Ela não tinha confiança em si mesma como cantora, disse Bret Livingston. Tinha medo de ser comparada a Elvis e de ser rejeitada. Quando sugeri que Michael poderia ajudá-la, ela disse, ele é um superstar. Acha mesmo que me ajudaria? Depois do jantar lá em casa, Lisa tocou umas fitas com músicas dela, e Michael ficou surpreso. Então disse a ela, você tem muito talento, uma bela voz, você poderia ser uma estrela. Vamos ver o que eu posso fazer por você. Depois, Michael passou a falar de suas experiências nesse mundo, e ela foi se encantando por ele. Segundo Livingston, quando Michael estava saindo, ele lançou um olhar penetrante para Lisa e, num tom de cumplicidade, disse, você e eu podemos nos meter em muita encrenca. Pense a respeito, garota. Nos dias que se seguiram, Michael e Lisa desenvolveram uma surpreendente proximidade. Conversando por telefone quase todos os dias, descobriram que tinham os mesmos tipos de experiências, que ambos haviam sido protegidos do mundo real, que ambos achavam que haviam perdido a infância e não confiavam em estranhos após passarem a maior parte da vida sendo explorados por desconhecidos. Tinham problemas com a mídia. Ela fora criada em Graceland, ele vivia em Neverland. Em algum estranho nível que apenas eles entendiam, como Lisa lembrou, pareciam almas gêmeas. A diferença entre eles era que Lisa estava trabalhando nela mesmo, tentando lidar com o fato de ser uma celebridade, disse Livingston. Não se via como vítima. Michael, sim. Eu acho que ela queria ajudá-lo a se ver de outra maneira. Ele disse a ela que era muito incompreendido. Eu sei que você acha que eu sou gay. Ele disse, mas não sou. Estou cansado de as pessoas pensarem que sou gay. Mas, quer saber? Que se danem. Eu sei que você deve ter ouvido muita coisa ao meu respeito, ele prosseguiu. Mas a maior parte não é verdade. E, do que é verdade, você não deveria duvidar. Ele piscou para ela. Ei, eu sou casada, Lisa disse. E você está dando em cima de mim. Sim, mas você é feliz? Michael perguntou. Não. Viu? Ele observou. Eu sabia. Você parece uma mulher que precisa se soltar e se divertir. Você parece uma mulher que precisa ficar comigo. Lisa não pôde disfarçar sua surpresa diante da franqueza dele e de sua normalidade. Lembra de ter ficado olhando para ele e pensar, mas quem é esse homem? Lisa tinha razão de ficar perplexa. Ele não estava agindo como o Michael Jackson que os outros conheciam. Era como se ele tivesse tido aulas de machismo com Joseph. Lisa não sabia, mas muitos já haviam tentado decifrar o enigma da inconstante psicologia de Michael, geralmente se vangloriando de serem os únicos a entendê-lo melhor que os outros. Normalmente se davam mal e acabavam descobrindo que Michael é o único que consegue entender Michael. Lisa se recorda. Eu pensei comigo mesma. Uau, que cara legal. Ele fala palavrões, é divertido. Eu disse a ele, rapaz, se as pessoas soubessem como você é de verdade, ficariam muito surpresas. As pessoas não me achariam louca por me dar bem com você se vissem quem você é de verdade. Como você é atencioso, bebe, xinga, é divertido à beça, fala mal das pessoas e não tem aquela voz aguda o tempo todo. Ele disse, mas não conte para ninguém.
eu achei que ele era normal e que tudo que se via dele publicamente era só fachada. Lisa recorda. Com o passar do tempo, Michael e eu conversávamos mais. Então eu pensei, estou começando a conhecê-lo de verdade. Ele faz uma encenação para os estranhos. Essa coisa de vítima, eu pensei. Mas eu estou vendo a pessoa de verdade, o que ele é mesmo. Comecei a achar que eu era especial, que ele estava se abrindo comigo como nunca fizera antes com alguém. Ele me fez sentir isso. Ele sabe ser muito sedutor. Na verdade, como parceiro em potencial, Michael tinha tudo: inteligência, iniciativa, energia, visão, sucesso, dinheiro. Quanto à aparência, bem, admitamos que era um pouco desanimador por causa das plásticas e da pele desbotada, e sua sexualidade ainda parecia ambígua. Contudo, ele a beijava apaixonadamente e, segundo muitos relatos, em lugares públicos. E também parecia estar gostando de fazer aquilo. Ou estava representando algum tipo de papel viril, talvez como uma consequência emocional das acusações de abuso, ou estava realmente interessado nela. Lisa estava definitivamente envolvida por ele. Não sou uma mulher de seguir normas, ela disse, explicando sua atração por ele. Gosto de caras estranhos, os inquietos que são intensos, com fogo nas entranhas. Para mim, Michael era isso. Lisa era filha de Elvis. A vida inteira tinha convivido com o estranho. Aos 7 anos, ela e o pai estavam tomando café da manhã diante da TV quando surge na tela o cantor Robert Goulet. Quando viu aquela figura diante dele, Elvis sacou um revólver .22 e atirou na TV, estilhaçando-a. Então voltou calmamente para seus ovos com presunto. Lisa ficou estatelada no lugar, atônita. Pelo menos Michael tinha medo de armas. Para Lisa, ela e Michael estavam namorando, e seu motivo era ver onde aquilo poderia levá-la emocionalmente. Diziam que ele estava atrás do dinheiro dela, o que era ridículo, como se ele já não tivesse o bastante. Como única beneficiária de Elvis, Lisa herdaria uma fortuna de cerca de 300 milhões de dólares, mas somente quando completasse 30 anos. A maior parte do dinheiro de Lisa seria resultado da astúcia para os negócios de Priscilla Bollier Presley. Enquanto Elvis havia ganho aproximadamente 250 milhões em sua vida, na época de sua morte seus bens foram estimados em 5 milhões e 400 mil dólares. Foi sua ex-esposa Priscilla que fez com que a fracassada Presley Enterprises de Elvis voltasse a ter lucros. Transformar a propriedade de quase 6 hectares de Elvis, Graceland, comprada por ele em 1957, em atração turística em 1982, foi um lance de gênio da parte dela. Ela passou a arrecadar 20 milhões de dólares por ano. O ano todo de 1993, durante a época em que Michael parecia obcecado por George Chandler, ele também estava saindo com Lisa, intermitentemente. Porém, quando as acusações de abuso surgiram em sua vida, a relação de Michael com Lisa se tornou uma questão mais premente para ele. Ironicamente, se não fossem as acusações de George e o subsequente escândalo, ele e Lisa talvez ficassem para sempre apenas como amigos, uma união semelhante aos romances inócuos e assexuados que ele havia tido com Brooke Shields e Tatum O'Neal. Porém, depois que Michael deu início à segunda parte da turnê Dangerous e as investigações se intensificaram, ele começou a contar com o apoio emocional de Lisa, ligando para ela do exterior, parecendo desesperado e sozinho. Nesses angustiados telefonemas, Lisa procurava combater a tristeza dele com humor, alegria e bons conselhos. Com uma dependência cada vez maior dela, a relação entre eles se fortaleceu. Eu estava lá quando começou o caso do abuso, e eu recebia aquelas ligações
ele me dizia que se tratava de extorsão. Ela se recordou. Eu acreditei nele na época. Quer dizer, eu estava convencida. Ele estava pirando com aquilo. Eu acreditava que ele não havia feito nada de errado, que estava sendo erroneamente acusado e, sim, comecei a me apaixonar por ele. Eu queria salvá-lo. Eu achava que poderia fazer isso. Pessoal, eu fico por aqui neste vídeo. Eu prometi o vídeo de Elvis e Linda Thompson, né? Mais 2 vídeos para esta semana. Vou entregar esta semana 2 vídeos do relacionamento de Elvis com Linda Thompson, mas eu quero perguntar aos meus amigos se vocês desejam que eu faça mais uma parte deste assunto, que seria, no livro tem o pedido de Michael Jackson de casamento a Lisa Presley. Se vocês desejarem, eu faço mais um vídeo contando quando Michael pede Lisa em casamento. De qualquer maneira, os vídeos de Linda Thompson vão vir até sexta-feira, ok? Diz aí pra mim, vocês querem mais um vídeo sobre esse enlace? Ou já tá bom, já chega? Elvis Forever.